Meus queridos amigos, 19º encontro já do nosso grupo de estudos aqui em Direito Falimentar, efeitos da falência sobre os credores do falido, parte 2. Item 1 do caderno, na parte respectiva, eficácia falimentar contra os credores. De acordo com Fábio Lioa Coelho, 4 são os efeitos principais da falência contra os credores do devedor falido. O primeiro é o da formação da massa falida subjetiva. O segundo é o da suspensão das ações individuais contra o falido, que está lá no artigo 6º da Lei 11.101. O terceiro é o vencimento antecipado dos créditos, artigo 77. E o quarto é a suspensão da fluência dos juros, artigo 124. Todos esses artigos citados da Lei 11.101 de 2005. Item 2 do caderno. Vamos estudar então esses artigos, né? O artigo 6º da Lei 11.101 de 2005. Efeitos da decretação da falência sobre ações e execuções envolvendo o devedor falido. Nos termos do caput do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, a decretação da falência e também o deferimento de uma recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. No entanto, seguem no juízo no qual estivesse processando a ação que demande uma quantia ilíquida. É o parágrafo 1º do artigo 6º. Então, a suspensão do caput do artigo 6º pressupõe execuções contra o devedor falido. As quantias líquidas, certas e exigíveis, portanto. O parágrafo 2º permite o requerimento lá para o administrador judicial de habilitação, de exclusão ou mesmo de modificação de créditos decorrentes de relação de trabalho. As ações trabalhistas, no entanto, serão processadas perante a Justiça Especializada, Justiça do Trabalho, até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Essa competência da Justiça Especializada, também é mantida na impugnação contra a relação de credores que a gente estudou no 8º encontro do nosso grupo de estudos. O parágrafo 3º assevera que os juízos que eu acabei de mencionar, ou seja, o juízo onde tramita uma ação ilíquida e também o juízo trabalhista, poderão determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Temos aqui a chamada solicitação de reserva, endereçada ao juiz da falência ou daquele perante o qual tramita a ação ou reclamação. Determinada reserva, não poderá o pagamento do passivo ser feito com a utilização de numerário reservado. Acabei de ler aqui, Fábio Lioa Coelho. É como se fosse uma penhora no rosto dos autos, né? Muito parecido o mecanismo. Uma observação agora envolvendo a recuperação judicial, que a gente vai estudar mais tarde. No caso de uma recuperação judicial, essa suspensão aí das ações no caput do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, em nenhum caso excederá o prazo improrrogável de 180 dias, prazo este contado a partir do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso desse prazo de 180 dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Então é um efeito ex lege, né? Isso aí está no parágrafo 4º do artigo 6º. Feita a observação, encerro o item 2 e vou para o item 3 do caderno. O artigo 77 da Lei 11.101 de 2005. Agora a gente estuda o vencimento antecipado dos créditos. Mais um efeito da falência, mais um efeito da sentença que decreta a falência. Já falei isso antes, mas não custa repetir. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos da legislação falimentar. Isso aí está no artigo 77 da Lei 11.101 de 2005. Temos aqui, de acordo com Fábio Lioa Coelho, exceção à regra geral da conversão dos valores entre diferentes moedas, a qual se faz tomando-se por referência o dia do pagamento. O legislador, para possibilitar a definição precisa do passivo do falido, criou essa particular regra de conversão cambial para fins falimentares. Assim, se o falido havia celebrado contrato de câmbio ou qualquer outro passível de cumprimento em moeda estrangeira, os riscos da oscilação cambial passam a ser da instituição financeira credora,
posto que terá direito ao valor convertido em moeda nacional na data da decretação da quebra, sendo irrelevante o valor de conversão à época do pagamento. Repito, isso está em Fábio Coelho. Item 4 do caderno. O artigo 124, agora, da Lei 11.101 de 2005. Vencimento antecipado dos créditos, mais um efeito da sentença que decreta falência. Nos termos do artigo 124 da Lei 11.101 de 2005, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Isso está no caput. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde exclusivamente o produto dos bens que constituem a garantia. Isso aí está no parágrafo único. É dizer, apenas os juros devidos à data da decretação da falência podem ser cobrados da massa. Após esta, não correm mais juros. O que o artigo 124, que eu acabei de ler, excetua são as obrigações com garantia real, em relação à qual, se o bem dado em garantia suportar, serão pagos juros. Também os credores debenturistas são mencionados como exceção, mas se cuida apenas dos titulares de debêntures com garantia real. Isso aí quem disse é Fábio Coelho. Enfim, e de novo citando Fábio Coelho, no cômputo do total devido são imputados apenas os juros apurados até a data da decretação da falência. Após a quebra, não são mais computados juros até que o produto financeiro da alienação do ativo do devedor seja suficiente para o pagamento das dívidas da massa e dos credores. Na verdade, esse trecho final aí não é do Fábio Coelho, tá, pessoal? É da Roberta Machado Branco Ramos. Peço desculpas pelo equívoco. Então, esse trecho final que eu acabei de ler, eu falei que era do Fábio Coelho, é da Roberta Machado Branco Ramos. Vou repetir o que ela falou. No cômputo do total devido são imputados apenas os juros apurados até a data da decretação da falência. Depois da quebra, não são mais computados juros até que o produto financeiro da alienação do ativo do devedor seja suficiente para o pagamento das dívidas da massa e dos credores. Peço desculpas pelo equívoco, porque o rodapé ficou na página de baixo e eu li Fábio Coelho aqui sem querer. Desculpa mesmo, pessoal. Mais equívoco consertado, vamos adiante. Item 5 do caderno. A exceção do artigo 187 do Código Tributário Nacional. Bem simples. De acordo com o caput do 187 do CTN, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Tão simples quanto parece. Encerro aqui o 19º encontro e volto para o 20º encontro, talvez para o mais importante, ou um dos mais importantes estudos que a gente vai fazer aqui da lei falimentar. A gente vai estudar a ordem de créditos na falência. Isso aí é extremamente importante. A classificação dos créditos, né? Até mais, pessoal.